Bom dia, boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Vivemos em tempos muito difíceis. A situação no mundo está mesmo muito má. Os problemas são grandes e talvez maiores de dia a dia. A Síria, por exemplo, é um desastre. Basta ver na televisão as tristezas que vemos lá, é uma coisa terrível. Igualmente na Líbia e outros países à volta dessa área do Oriente Médio, estão a causar milhares de imigrantes a entrarem na Europa. A Europa, por outro lado, tem esta crise de imigrantes e está a pôr, ou a apresentar, ou possivelmente vai ser um ponto de uma grande crise política e social por causa desses desenvolvimentos na Europa. E por isso estamos à beira de grandes acontecimentos com grande significado profético. Por outro lado, entre vós que vocês vivem no Brasil, sabem muito bem as dificuldades que existem no Brasil, a corrupção, a politiquice, a economia, a falta de emprego, problemas de saúde. Vê-se vários problemas em todos os países, até nos Estados Unidos. Vê-se hoje em dia uma revolução política, uma revolução acerca de quem é que vai ser o próximo presidente, e vê-se um contraste de opiniões que se está a tornar, uma revolução política. E que isso pode bem ser um antecedente, daqui a uns anos, de uma revolução que possivelmente seria uma revolução literalmente. O que vemos, queridos irmãos, quando olhamos estas coisas, vemos o que está a acontecer com a Rússia, com a Coreia do Norte, com outros países à volta do mundo, vê-se que o equilíbrio do poder mundial está a mudar. Seja esse no Oriente Médio, seja esse na Ásia Pacífica, seja esse na Europa, o equilíbrio político mundial, desse poder mundial, está a mudar-se. E algumas pessoas podem perguntar: estará Satanás a ganhar? Está Satanás a ganhar? Então vejamos aqui, por exemplo, em Daniel capítulo 7. Em Daniel capítulo 7. Vejamos então no versículo 21. Daniel 7, versículo 21. Diz assim: E eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra com os santos e prevalecia contra eles. Este é um chifre pequeno que representa o homem da iniquidade, que representa o falso profeta, e diz que este chifre fazia guerra contra os santos. Quer dizer que isto ainda é para ainda acontecer e vai haver uma luta contra os santos. E prevaleceria ou prevalecia contra eles. Isto é, este falso profeta, debaixo da influência de Satanás, estaria a vencer, a ganhar sobre os santos. Até que veio o ancião de dias. Até que veio Jesus Cristo, enviado pelo ancião de dias, pelo Pai. Vejam também, ao fim de Daniel 12, como descreve este período. Ao fim de Daniel 12, vejamos aqui no versículo 1, está a dizer aqui: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Está aqui a falar do tempo da grande tribulação. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. O povo de Deus vai ser salvo. Vai ser, ao fim desse período, vimos que em Daniel 7, que o pequeno chifre, este falso profeta, estava a prevalecer contra os santos, mas vê-se aqui que vai haver nesse tempo em que
Miguel, o grande príncipe, se levantará. E veja um bocadinho mais adiante, aqui no versículo 4, diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então vê-se que vai haver uma guerra, como sabemos. Aqui diz que Miguel se levanta, o grande príncipe. Podemos, por exemplo, ler em Apocalipse 12, que por causa disso, então, Satanás é expulso do céu e então ele vem para a terra e então há este grande problema na terra, esta grande tribulação, até ao dia em que vier Jesus Cristo. Porque o ancião de Deus, o Pai, dá autorização a Jesus Cristo a vir e então vai haver essa grande, digamos assim, a salvação mundial. Mas estamos aqui a ver que vai ser um tempo muito mau, e diz aqui, como lemos em Daniel 12, versículo 4, até o tempo do fim, em que diz que o saber se multiplicará. Vai ser um tempo em que as pessoas vão andar a correr de um lado para o outro, o grande conhecimento vai aumentar. E depois leem-se um bocadinho mais adiante, no versículo 7, está aqui a falar de que vi um destes homens que estavam ali, de dois homens que estavam ali ao lado do rio, e um deles disse assim, que isto seria, disse assim ao fim do versículo 7, que isto seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isto seria por um período de 3 anos e meio, depois desses 3 anos e meio, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo. Estas coisas todas se cumprirão. Quer dizer, vai haver um período em que vai haver uma guerra contra o poder do povo santo. E então depois estas coisas se cumprirão, e então aproximamos durante este período de 3 anos e meio. A pergunta aqui é quem é o povo santo? Quem é o povo santo? E o que é o poder do povo santo? Podemos ver isso de 2 maneiras, fisicamente e espiritualmente. Está claro, o povo santo refere-se espiritualmente. E qual é o poder do povo santo? O poder do povo santo é muito pequenino. Porquê? Porque a Igreja de Deus tem muito pouco poder para simplesmente suficiente para pregar a boa nova do Evangelho ao mundo. É o único poder que temos agora, hoje em dia, que Deus nos dá, e andamos por essas portas a pregar esta boa nova do vindouro reino de Deus. Isso é o nosso, digamos assim, é o nosso pequeno poder que temos. Com a ajuda de Deus, através do seu Espírito, através da sua força, é o único que nós podemos fazer. Não é pelo nosso poder, mas é pelo poder do Espírito Santo, e esse poder que Ele nos dá. Mas esse poder pequeno, falando o povo santo como espiritualmente, seria um período em que a Igreja não poderia mais pregar a boa nova do reino de Deus. Isto quer dizer que vai haver daqui a uns dias adiantes, em que vai haver uma guerra contra o povo santo, e que o povo santo não vai mais poder pregar a boa nova do Evangelho do Reino de Deus. Poderia ser, por exemplo, porque a economia é tal, por exemplo, vai haver uma queda, por exemplo, do dólar americano, e visto que, hoje em dia, a maioria da obra é feita através da economia americana, isso, se houvesse, e quando houver, uma queda grande da economia americana e do dólar americano, então seria o fim da obra. Ora, queridos irmãos, vocês devem conhecer ou saber que durante esta semana a dívida do país dos Estados Unidos da América
a dívida excede a 19 trilhões de dólares. Queridos irmãos, você e eu não sabemos o que é 1 trilhão de dólares. Não temos uma ideia do que é isso. Mas é uma quantia enorme. Que significa que cada pessoa que vive nos Estados Unidos, pequeno ou grande, pequenino e adulto, já deve quase 70, 80 mil dólares por pessoa. É uma coisa maluca, uma coisa extraordinária. E dizem que daqui a 3 ou 4 anos o país vai ter uma dívida de 21 ou 22 trilhões de dólares. Queridos irmãos, você sabe, se você tem um cartão de crédito em que tem muita dívida nesse cartão de crédito, o pagamento dos juros vai completamente afundar você. E exatamente o país americano, com a dívida que tem, vai afetar esta dívida, ou afetar a economia. Sim, hoje em dia o dólar está forte, mas não estará sempre forte. E quando essa queda do dólar acontecer, queridos irmãos, que pode acontecer a qualquer momento, é uma questão de quando Deus permite isto acontecer para a obra do Evangelho, da pregação, da Boa Nova ser parada. Então basta haver uma queda do dólar. E depois nós não podemos fazer mais esta obra. Queridos irmãos, é simples, porque os livros, os guias de estudo, as revistas da Boa Nova, são basicamente pagas dos Estados Unidos. Sinceramente, é mais de 99% dos custos, sim, mais disso, são pagos dos Estados Unidos. Queridos irmãos, havendo uma queda do dólar, não haverá possibilidade de pagar e distribuir os guias de estudo bíblicos, de pagar pelas despesas todas que são necessárias para fazermos esta obra. Então vai haver, digamos assim, uma seca. Vai haver uma seca, uma falta de água, de ouvir, digamos assim, de água como se fosse ouvir a palavra do Senhor, da pregação desta Boa Nova. E por isso, quando isso acontecer, acabar a destruir o poder do povo santo, isso falando espiritualmente. Falando fisicamente, o povo santo seria o povo israelita. Ora, muitos de vocês não sabem o que é que eu estou a referir quando digo o povo israelita. Ora, o povo israelita é mais do que o povo judaico. O povo judaico é só uma das 12, ou digamos 13 tribos de Israel. Quando eu falo acerca do povo israelita, estou a referir dessas tribos todas, que inclui, está claro, as tribos judaica, que é o que hoje em dia chamamos o Estado de Israel, mas inclui outras tribos. Por exemplo, as nações de fala inglesa, de uma maneira geral, são dessa descendência de Israel. Nós temos um guia de estudo acerca desse tema. Os Estados Unidos e a Inglaterra, na profecia bíblica, podem encomendar, que vos explicará da Bíblia e de provas históricas quem é essas 10, ou quem são essas 10 nações que, digamos assim, foram perdidas, que foram as 10 primeiras nações que foram para o cativeiro, que era o Reino do Norte, que era a nação de Israel. O Reino do Sul, que é a nação de Judá, ficou mais uns 100 e tal anos aí, lá na Palestina. E por isso, quando fala aqui acabar a destruir o poder do povo santo, pode também significar não só espiritualmente, mas também fisicamente, e assim representa o poder destas nações de Israel, israelitas, que inclui, está claro, a nação de Israel ou judaica, mas também outras nações, como os Estados Unidos, a América e outras nações que são parte desse, digamos assim, desse grande Israel. E por isso, irmãos, quando dizem que quando se acabar a destruição do poder do povo santo, pode ser, e acho que será, ambos física e espiritualmente.
E por isso, queridos irmãos, vemos aqui um período em que vai haver uma seca da palavra de Deus. E por isso é que diz que temos de ter paciência e esperar. Vejam, por exemplo, em Apocalipse 13, ao fim do versículo 10, diz assim: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Porque esta besta vai se levantar, que vai ser uma besta que seria chamado talvez também o Reino do Norte, ou o Rei do Norte, ou uma conglomeração de 10 nações ou grupos de nações na Europa, digamos assim. Isso está-se a desenvolver agora na situação geopolítica mundial. Vê-se que isso está a desenvolver. Mas diz aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Temos que perseverar até ao fim e temos que nos manter fiéis até ao fim. E por isso é que se lê em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4, se diz assim: onde está a promessa da sua vinda? Algumas pessoas dizem ou vão dizer: porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. As pessoas vão ficar, digamos assim, sempre houve problemas, e vão ficar assim um bocado descuidadas, digamos assim. Mas, como se vê aqui um bocadinho mais adiante, no versículo 8 e 9, diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo. 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, versículo 8 e 9. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda ao Senhor a sua promessa. Mas alguns a julgam demorada. Pelo contrário, o Senhor é longânimo, é paciente para conosco, não querendo que nenhum pereça. Ele é muito paciente para connosco. Às vezes nós não temos paciência com outras pessoas. Quando outras pessoas pecam, ou nós ficamos muito zangados. Mas Deus tem paciência e espera. Porquê? Porque não quer que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele é paciente para que nós nos arrependamos, para que haja um arrependimento. Como diz em Romanos 2, versículo 4, diz assim: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Esta bondade de Deus, esta benignidade, esta paciência de Deus é para que nós nos arrependamos. E por isso, continuando assim, a ler em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor. No qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se farão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Isto é, ao fim do milénio, ao fim da segunda ressurreição e disso tudo, vai haver esta destruição que será ao fim deste grande período de que se refere aqui do dia do Senhor. E sim, o dia do Senhor pode-se referir ao período antes do milénio, como se pode referir a este período inteiro, até, digamos assim, ao novo céu e a nova terra. Visto que estas coisas hão de ser assim desfeitas, diz no versículo 11, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Precisamos nos manter fiéis. E depois vejam um bocadinho mais adiante aqui, no versículo 17. E diz assim: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desses
insubordinados. Porque no mundo hoje em dia há pessoas insubordinadas que não obedecem às leis de Deus. E por isso está a dizer, tenham cuidado. Porque as pessoas que se chamam cristãos estão simplesmente a ser insubordinadas e não estão a dizer às pessoas que devem de obedecer às leis de Deus. E por isso assim, descaias da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei na graça. Queridos irmãos, perante estas dificuldades que vemos no mundo hoje em dia, que são muitas, e que estão sempre aumentando, e que estão ficando de dia a dia pior, precisamos de estar prevenidos de antemão, ter cuidado, não sermos arrastados pelo erro destes insubordinados, que é a influência do mundo à nossa volta. Mas, em vez disso, precisamos de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é a graça e o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo? Vejamos um bocadinho da história. A história da humanidade. E está claro, podia começar no Adão e Eva, mas agora quero começar quando os israelitas saíram do Egito. Os israelitas saíram do Egito. Houve este milagre que passaram pelo Mar Vermelho. Foi-lhes dado os 10 mandamentos. Foi-lhes dados os 10 mandamentos. E depois, Moisés foi ao monte para receber mais instruções de Deus. Ao fim desse período, vejam aqui em Êxodos 32. Êxodos 32. Versículo 1. Começando no versículo 1, Êxodos 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, por simples, esteve lá 40 dias e 40 noites, acercou-se de Arão e lhe disse, isto é o povo. Chegaram a Arão e disseram, quer dizer, o povo israelita, levanta-te, faz-nos deuses. Queridos irmãos, acabaram de ver o milagre de Deus através das 10 pragas, saírem do Egito, atravessaram o Mar Vermelho. Deus falou com eles no monte, simplesmente 40 dias antes deste período. E agora estavam a dizer, olha, faz-nos deuses. Faz-nos deuses. Que vão diante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, foi Moisés que os tirou do Moisés, ou foi Deus? Não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão, olha, tira as argolas do ouro das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos e filhas, e trazei isso tudo. Então o povo tirou as orelhas, das orelhas as argolas, e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Queridos irmãos, mas que insulto a Deus. Deus tinha acabado de os tirar do Egito por milagres que viram o primogênito dos egípcios morrerem. Milagrosamente. Viram a tropa egípcia ser destruída no Mar Vermelho. Ouviram Deus a falar com eles do monte. E têm a audácia aqui de fazer um burro, um bezerro, um animal fundido e dizer, olha, este é o teu Deus. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e pregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. Ao Senhor. Ao
YHWH, ao Senhor, ao Deus, usando um bezerro. Estão a ver aqui o sincretismo, a mistura de paganismo com o verdadeiro Deus. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Houve uma festa, houve uma farra, houve uma dança imoral, de imoralidade. Um carnaval de imoralidade. Quando sabiam quem era o verdadeiro Deus, misturaram Deus com paganismo. Então disse o Senhor a Moisés, versículo 7, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e disse, são estes, ó Israel, os seus deuses que te tiraram da terra do Egito. Vocês podem dizer, como é que os israelitas podiam ter feito isso? Absurdo! Queridos irmãos, o que estou a dizer é que nós todos fazemos isso neste mundo. A maioria, 99% ou mais dos cristãos hoje em dia estão a fazer isso. Estão a misturar, a adorar Deus e Jesus Cristo com paganismo. Estão a fazer exatamente a mesma coisa. Tem sido a história humana. Misturar Deus com paganismo. Queridos irmãos, as igrejas cristãs hoje em dia, da maneira que adoram Cristo, não tem nada a ver com Cristo. Vejam então em Levíticos capítulo 18. Levíticos capítulo 18. Levíticos capítulo 18. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis os meus juízos, os meus estatutos, guardareis para andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Em outras palavras, não misturem com paganismo. É só um Deus, eu sou o Senhor e não o paganismo. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Eu sou o verdadeiro Deus. E não essa idolatria com deuses falsos. E o que Deus está aqui a dizer é, não é uma questão de estarem a falar, oh, adoro a Deus, mas continua a fazer coisas pagãs. Não. Tem que praticar os estatutos, guardar, viver da maneira que Deus nos manda viver. Diz assim, viver por eles. Viverá por eles, o homem viverá por eles. Depois de andarem 40 anos no deserto, terem sido castigados por 40 anos, vejamos o que acontece. E porquê que foram castigados? Porque desobedeceram, não é? Sim, sabemos bem, porque desobedeceram. Misturaram Deus com paganismo e foram rebeldes. Queridos irmãos, a história da humanidade é a mesma. Muitas pessoas dizem, como podiam estes israelitas ser assim? O que nós estamos a ver é que nós somos a mesma coisa. Temos que nos arrepender porque fazemos a mesma coisa. A sociedade hoje à nossa volta, o mundo todo está a fazer o mesmo. Vejam então em Deuteronômio
capítulo 1. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 3. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 3, diz assim: sucedeu que no ano 40º, isto é ao fim de 40 anos de estarem no deserto, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Isto é, já estavam no deserto, era o 40º ano, era o ano 40. E depois disse, olha, depois de Deus fazer isto tudo, vejam aqui, por exemplo, no versículo 8, no versículo 6. O Senhor nosso Deus nos falou em Horeb, dizendo, tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos e parti, ide à região montanhosa dos amorreus e a todos os seus vizinhos da Araba, à região montanhosa e à Baixada e ao Negueb e à costa marítima, terra dos cananeus e ao Líbano até ao grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e à sua descendência depois deles. Isto é, 40 anos estavam a ser cumpridos, era no 40º ano, então agora começavam a andar. Começavam a andar a caminho da terra prometida. Por isso vemos aqui, irmãos, depois de 40 anos, Moisés deu aos israelitas um sermão. Tinham aprendido a lição nesses 40 anos? Tinham aprendido a lição de não misturarem a adoração de Deus com paganismo? Não. Não tinham. Não tinham. Eram rebeldes e continuaram a ser rebeldes. É como o mundo hoje em dia é rebelde, esteja você em que país esteja, no Brasil ou em Angola, onde for, o povo é rebelde. Vejam aqui, queridos irmãos. Lembram-se o que Deus tinha dito anteriormente? Disse, eu sou o verdadeiro Deus e não estes deuses pagãos, vocês sirvam a mim. Obedeçam e praticam e ponham em prática e vivam por estas leis. Vejam o que é que ele diz 40 anos depois, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 14. Deuteronômio 6, versículo 14. Vê-se a mesma situação aqui. Deuteronômio 6, versículo 14 diz assim, não seguirás outros deuses. Este paganismo, bezerros e estas coisas, deuses que fazes. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. É o mesmo aviso. Está a falar aqui de não misturar a adoração de Deus com paganismo. O que chamam isso é o sincretismo, é sincronizar a adoração de Deus com o paganismo e pôr todos juntos. Misturar a adoração de Deus com paganismo. Queridos irmãos, a pergunta que eu tenho é a seguinte. Hoje em dia nós como cristãos aprendemos esta lição? Não. Não aprendemos. Por quê? Porque, por exemplo, aonde é que na Bíblia diz para celebrarmos o dia de Natal e ter uma árvore de Natal? Mas as pessoas dizem, mas a árvore é tão bonitinha, ou é tão linda, as luzes são tão lindas. Sim, a árvore é bonita, as luzes são bonitas, mas o significado é pagão. Depois diz, mas há alguma coisa de mal em dar às criancinhas?
Queridos irmãos, não há nada de mal a dar crianças, mas o significado de dar nesse dia com essa intenção, esse propósito, é pagão. É sincretismo. É exatamente o que Deus diz para não fazermos. Depois aproximam-se da Semana Santa e do dia de domingo de Páscoa e dizem, estes coelhinhos são tão giros. E os ovos coloridos são lindíssimos. Mas que lindos ovos, mas que amor. É pagão. O que é que os ovos e os coelhos têm a ver com a morte de Jesus Cristo? É pagão. Nós temos um guia de estudo acerca desse tema. Feriados santos ou feriados do mundo. Vão ao nosso site e busquem na aba de mídia, busquem guias de estudo e verão aí esses guias que podem encomendar. Hoje em dia, por exemplo, temos o Carnaval. É uma alegria, é uma festa. Mas tem raízes de paganismo. Vem do Egito, de onde os israelitas saíram, onde Deus os tirou e disse que não sigam essas coisas do Egito. Vem numa tradição pagã de excessos e folia antes de um período de jejum. Não é? Pagão. As raízes são pagãs. Por isso existem semelhanças carnavalescas, com danças e cantarias à volta de fogueiras. Essas existiam no Egito. Queridos irmãos, o mundo hoje em dia não é nada diferente desses rebeldes israelitas. Nada diferente. E vejam, por isso é que Deus diz em Deuteronômio, capítulo 6, não seguirás outros deuses, como li no versículo 14. Mas vejam o que é que ele diz no versículo 4 a 9. Diz assim, ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. É o único Deus. Não é estes deuses pagãos, é o Deus, é o único Deus. Não há outros deuses. E nós, como cristãos, sabemos que Deus, o Pai, trabalhou usando, digamos assim, a sua mão direita, usando o seu porta-voz, usando o seu agente, que é Jesus Cristo, para criar e para fazer tudo. Deus, o Pai, trabalhou através do seu Filho, daquele que veio a ser o seu Filho. E por isso diz assim, amarás, pois, o Senhor, versículo 5, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão como frontal entre os olhos. São sinais para ti, na mão, com o teu trabalho, conforme pensas. Fala com os filhos, educa, vai educar, dá-lhes o conhecimento. Continuamente, este conhecimento que precisamos de saber, de conhecer, de praticar. Praticar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como lê em Salmos 11, versículo 10. E por isso, precisamos ter o temor do Senhor, saber estes conhecimentos, estudar, pôr em prática, e essa prática torna-se sabedoria. Como Tiago diz, precisamos ser praticantes. Precisamos ter obras. A fé sem obras é morta. Precisamos de ter obras. Obedecer. Precisamos de obedecer. Precisamos de fazer o que sabemos, que devemos de fazer. Queridos irmãos, isto é uma coisa básica. Começa com o conhecer. Sim, conhecemos, por exemplo, que os mosquitos transmitem doenças.
entendemos o perigo, mas precisamos ter a sabedoria de fazer algo acerca disso, de tomar as próprias precauções. Não é só conhecer e entender, é ter a sabedoria. Esta sabedoria é a ação de praticar, é a ação de fazer, é ter um temor próprio, correto, e então aplicar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E por isso, precisamos de pôr este conhecimento da Bíblia, das leis de Deus, que entendemos que são para o nosso bem, precisamos de as praticar. Isso é sabedoria. Mas precisamos de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Do Senhor. Isso é um ponto importante. No conhecimento do Senhor. E para isso precisamos do Espírito Santo de Deus. Vejam em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Diz assim: por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito? Como é que nós sabemos as coisas de homens? Como é que nós entendemos as coisas de homens? Por exemplo, trabalhar com um computador, escrever um programa, admirar música. Estas coisas de homens, precisamos do espírito do homem no homem que nós temos, que nele está. Senão o seu próprio espírito que nele está. Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Por isso, para conhecermos as coisas de Deus, realmente conhecermos, precisamos do Espírito de Deus. E quer dizer que o Espírito de Deus precisa trabalhar conosco, inicialmente à volta de nós, mas quando somos batizados e recebemos a imposição das mãos, então o Espírito de Deus está dentro de nós. Que é a mente de Deus, que é o poder de Deus, o poder de Cristo, a mente de Cristo, a nos ajudar a dar a força a viver como Ele quer que nós vivemos. Vejam aqui também, no versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura. As pessoas no mundo não aceitam as coisas de Deus, porque para eles é uma loucura. Não entendem. E não podem entendê-las. Porque essas pessoas se discernem espiritualmente. Estão espiritualmente sem essa capacidade de entenderem as coisas espirituais. E por isso, queridos irmãos, precisamos de pedir a Deus pelo seu Espírito, para podermos crescer na graça e conhecimento do Senhor. Vejam, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Diz assim, no versículo 6. Diz assim, ao fim do versículo 5, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros da nova aliança. Da nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Se a antiga aliança era a letra da lei, a nova aliança é o Espírito da lei. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vocês entendem? Por exemplo, no Antigo Testamento, debaixo dos princípios da Antiga Aliança, um adúltero, mesmo que fosse arrependido, seria apedrejado à morte. Isso é que diz. Diz, como lemos aqui no versículo 6,
Não pela letra, mas do Espírito, porque a letra mata. Mas o Espírito vivifica. Quando nós obedecemos a lei de acordo à nova aliança, de acordo do entendimento do Espírito, o adúltero arrependido é perdoado pelo sangue de Cristo, em vez de ser apedrejado até à morte. Continuando a ler no versículo 7. E se o ministério da morte, que era da antiga aliança, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória de seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, se o ministério da letra, o ministério do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, da justificação. Queridos irmãos, na nova aliança, somos perdoados pelo sangue de Cristo. E então Ele nos reconcilia. E há uma reconciliação. E há um processo de virmos a ser justificados pelo sangue de Cristo. E isto é parte do crescimento no conhecimento do Senhor. É parte do crescimento no conhecimento do Senhor. E por isso, Cristo, quando veio, como se lê em Mateus 5, quando ele fala acerca de que ele veio cumprir a lei, pessoas dizem, olha, cumprir agora, pronto, já não é preciso fazer mais, porque ele já cumpriu, agora nós não precisamos de cumprir. Não, ele veio cumprir porque obedeceu, a preencheu e a amplificou. Basta ler uns versículos a seguir, quando fala acerca de não mates, mas diz assim, não é só não matar, não penses com ideias de ódio e de zanga contra as pessoas. Por exemplo, fala do adultério e diz, não penses em outra mulher. A lei de Deus foi amplificada da letra para a intenção espiritual. E por isso é que precisamos de pedir a Deus os nossos pecados escondidos. Vocês tomem uma nota de Salmos 19, versículo 12. Precisamos de pedir a Deus para nos demonstrar os pecados escondidos. E precisamos então de estudar a Bíblia e manejar bem a palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que maneja bem a palavra da verdade. Esta palavra traduzida aqui, manejar bem, é a palavra grega que diz ortomeia, que significa dividir corretamente, que significa cortar direitinho, cortar de uma maneira correta, proceder no passo direito, andar correto, fazer o que é certo. E por isso foi traduzido manejar bem. Isto é, ensinar a verdade diretamente e corretamente. Por isso é que está aqui a falar. Como obreiro, tem que estudar e ensinar a palavra da verdade corretamente. Diretamente, corretamente. Cortar direitinho. E por isso, queridos irmãos,
nós temos que analisar as várias situações em que vivemos, as várias dificuldades que tenhamos, pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus e olhar para o nosso padrão, que é Jesus Cristo. Por isso é que precisamos de crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Conhecer como Ele fez, como Ele se conduziu, para nós, digamos assim, seguirmos os passos dele, para imitarmos a Cristo. Ser como Ele é. Por isso analisamos a nós próprios e fazemos, digamos assim, julgamentos de nós próprios para entendermos o que devemos mudar, como devemos nos arrepender, como devemos de vir a ser. Por isso é que diz, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Vejam comigo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, versículo 15, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Quando temos o Espírito Santo de Deus, entendemos as coisas de Deus, fazemos um discernimento e estamos a julgar todas as coisas, a nós próprios, a julgar as coisas. E por isso, quando estamos a julgar as coisas todas e vemos, pedimos a Jesus Cristo perdão e mudamos e modificando. Por isso diz, ele mesmo não é julgado por ninguém. Porquê? Porque se arrependeu, está agora a tentar a seguir o caminho de Cristo. Por isso não está a ser julgado. Embora, às vezes, falhe, às vezes dizemos uma coisa que talvez não devemos ter dito e pedimos a Deus, desculpe, não devia ter dito isso, sou imperfeito, ajude-me no caminho certo, de novo. Todos nós, queridos irmãos, falhamos de vez em quando. Mas como verdadeiros cristãos, estamos a seguir a guia do Espírito Santo de Deus, estamos a julgar todas as coisas na nossa vida para não sermos julgados por outros. Porquê? Porque estamos a mudar. É o que diz aqui. Nós analisamos, discernimos, arrependemos-nos, mudamos para virmos a ser como Cristo. E por isso não somos julgados por outros. É o que Paulo diz aqui também em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Começando a ler no versículo 11. A este respeito temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Porquê? Porque vocês não estão a ouvir, não estão a praticar. Precisamos de praticar. Porque conforme praticamos, o nosso conhecimento fica mais amplo, fica maior, e conforme praticamos, começamos a ver, e então o Espírito de Deus nos guia a obedecer ainda mais. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, sim, devíeis ser mestres, devíeis ser professores, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente, não tem experiência na palavra da justiça. Porque é uma criança. Nós precisamos de ser experientes, precisamos de pôr isto em prática, precisamos de nos julgar a nós próprios e mudar a nossa vida para seguirmos Cristo.
Mas o alimento sólido é para os adultos, que pela prática, precisamos de praticar, pôr em prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Porquê, queridos irmãos? Porquê é que precisamos de fazer isto? Para sermos uma nova criação. Para sermos uma nova criatura. Para sermos um novo eu. Não é o velho homem, mas é o novo homem. Para despirmos, tirarmos a roupa do velho homem e pormos a roupa do novo homem, do novo eu. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Pela santificação do Espírito para a obediência. Como se lê em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Para a santificação do Espírito, é o Espírito que nos santifica. Para quê? Para a obediência. Para a santificação do Espírito para a obediência. Queridos irmãos, é desta maneira que crescemos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela santificação do Espírito Santo de Deus. Precisamos de usar o Espírito Santo de Deus, em vez de extinguir, não extingam ou não estejam a extinguir o Espírito Santo de Deus, como diz em 1 Tessalonicenses 5:19, não estejam a extinguir o Espírito de Deus, mas estejam a usar. E vejam então em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Começar no versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Foi Deus que deu à igreja os nossos ministros, os nossos anciãos, os nossos professores religiosos. Com que propósito? Diz assim no versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. O propósito, o golo, a meta é o aperfeiçoamento dos santos. Por quê? Para o desempenho do seu serviço. Para o desempenho do serviço dos santos. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Isto é, da Igreja de Deus. Para a edificação da Igreja de Deus. Até que todos cheguemos à meta. O que é a meta? A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Por isso é que diz, crescei para a graça e ao conhecimento do Senhor, o conhecimento do Filho de Deus. Isto é, ao homem perfeito, à perfeita varonilidade, ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos como meninos, mas sermos um novo homem. E por isso é que diz um bocadinho mais adiante. Vejam ao fim do versículo 16. Para a edificação de si mesmo em amor. Esta é a edificação. O que é edificação? É crescer em amor, na graça de Jesus Cristo, no amor, na graça e no conhecimento do Senhor. Por isso é que diz, precisamos de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Com a ajuda do Espírito Santo, pela santificação do Espírito, estamos a pôr em prática, estamos a analisar a nós próprios, estamos a julgar a nós próprios para não sermos julgados. Queridos irmãos, isto é o que devemos de estar a pôr na nossa vida. Este é o, digamos assim, o que nós devemos de estar a fazer, a crescer. A crescer. Até que, como diz aqui em Efésios 4, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E no versículo 15 diz assim, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça. Queridos irmãos, este é o alvo. Esta é a meta.
deste crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. Não é misturar paganismo com o cristianismo, com o verdadeiro cristão. Não. Precisamos de pôr isto fora. Precisamos deitar fora o paganismo da nossa vida. O mundo todo está enganado, como diz em Apocalipse 12. Satanás enganou o mundo inteiro. Parece mentira, mas enganou o mundo inteiro. As pessoas dizem, estas religiões todas não podem estar erradas. Sim, mas estas religiões todas também não podem estar certas. Queridos irmãos, Satanás enganou o mundo inteiro. Mas nós temos um golo, temos uma meta, temos um objetivo no nosso crescimento cristão. Isto é, chegarmos à unidade da fé, ao conhecimento, crescer ao conhecimento do Filho de Deus, isto é, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, seguindo a verdade em amor, isto é, na graça de Jesus Cristo, em amor que Ele tem por nós. Como Ele disse, vocês conhecem a mim, se vocês têm amor uns pelos outros, como eu amo vocês. Esta é a graça dEle, este é o amor dEle. Crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4:15. Então, voltando a 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3. Queridos irmãos, lembrem-se que precisamos de tirar este paganismo da nossa vida. Precisamos de seguir os princípios limpos da lei de Deus espiritual e precisamos de seguir o exemplo de Cristo para sermos como Cristo. Precisamos de crescer ao conhecimento de Cristo, à graça dele, ao amor na verdade dele que ele nos dá. E por isso precisamos de analisar as coisas na nossa vida, precisamos de julgar, precisamos de praticar, conforme praticamos entendemos melhor, e conforme praticamos e começamos a exercer a prática deste exercício de discernimento, aprendemos mais e mais de dia a dia. E assim crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. Queridos irmãos, por isso temos que ter o temor de Deus. Temos que aplicar o que aprendemos. Temos que analisar e julgar a nós próprios, para pormos o novo homem, com a ajuda do Espírito Santo, em prática, na vida. E esse é o crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. Então, voltando a 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 14 a 19, e vou ler agora na Bíblia, na linguagem 2. Por isso, minhas amigas e meus amigos, por isso, irmãos, diz assim, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estarem em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Isto é, com a ajuda do Espírito Santo, estejam a analisar e a esforçar-se e a julgar a vós próprios para estarmos em paz, não haver inimizade entre nós e Deus, estarmos em paz, estarmos reconciliados com o Pai. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. A paciência de Deus é para que nós possamos ser salvos, é para nos dar tempo para nos arrependermos, para mudarmos. Pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre este assunto. Sim, Paulo continuamente falou acerca desta graça nas suas epístolas. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, em todas as suas epístolas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele, nas epístolas de Paulo, há algumas coisas difíceis de entender.
que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também as outras partes das Escrituras Sagradas. Como é que explicam de ideia errada? Porque dizem, olha, a lei está abolida, não precisam de observar a lei, foi posta na cruz, e explicam isto de maneira errada. E assim eles causam a sua própria destruição. Porquê? Estão-se a destruir a eles próprios porque não estão a seguir a pureza da verdade que precisamos de obedecer a Deus. O Deus é mesmo ontem, hoje e amanhã. É incompreensível que umas pessoas digam, não é preciso obedecer a Deus. Obedecemos a Jesus, mas não ao Pai. Então Jesus não fez o que o Pai disse a ele para fazer? Por isso essas pessoas que dizem isso estão a fazer isso para a sua própria destruição. Continuando a ler. Mas vocês, meus amigos e amigas, irmãos, vocês já sabem disso? E vocês sabem disso. Eu tenho estado a explicar isso continuamente nos meus sermões. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais. Porquê que é pessoas imorais? Porque é pessoas que não estão a obedecer a lei da moralidade, que é a lei espiritual dos 10 mandamentos. Dizem que a lei foi abolida na cruz. Porquê querem isso? Porque são imorais. Querem uma desculpa para desobedecerem a Deus. E por isso, diz assim, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. Porém, conclui aqui Pedro, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que hoje, com este sermão, vocês entendam um bocadinho melhor o que é este crescimento na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Não é na graça e no conhecimento de matemática. Não é na graça e no conhecimento de computadores. É na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. O varão perfeito, o nosso padrão, o qual nós temos que imitar. No conhecimento dele, na maneira que ele praticou e na graça, no amor dele. Glória a ele, agora e para sempre. Amém.